Band sai na frente com o primeiro debate entre 7 candidatos que disputam o Palácio do Buriti. Durante 2 horas, eles discutiram 13 temas. A maior preocupação é com a segurança. Tragédia: mãe esfaqueada por filho morre depois de passar 4 dias internada. Campanha dia D de vacinação contra pólio e sarampo é amanhã. Flagrante: 2 onças pardas são vistas no Parque Nacional de Brasília. E mais as dicas de diversão e arte para o fim de semana. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Eleições 2018, a TV Bandeirantes e a rádio Band News FM seguiram a tradição de 30 anos e abriram a rodada de debates de mais um ano de eleição. 7 candidatos ao governo do Distrito Federal apresentaram as principais propostas. Mas antes de confrontarem as ideias, o clima de muita expectativa dominava os candidatos. Um a um, os políticos foram chegando ao prédio da Band para participar do primeiro debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal. Diversos cabos eleitorais esperaram os participantes na entrada do prédio para demonstrar apoio e fizeram muito barulho. Os candidatos aproveitaram os últimos minutos para se reunir com as equipes de assessores e acertar os detalhes finais antes de começar o debate. Nos estúdios, os últimos detalhes também estavam sendo ajustados para receber os políticos. Tudo tinha de sair perfeito. A Band tem a tradição de há 30 anos sempre realizar o primeiro debate da TV aberta entre os candidatos. É aqui, nesses púlpitos, que os políticos têm a chance de se apresentar ao eleitor e expor as propostas e ideias para os próximos 4 anos à frente do governo do Distrito Federal. Nós temos aí alguns candidatos que não são políticos e que estão começando entraram na política agora, para se candidatando a governador do Distrito Federal e que tem ideias e propostas também importantes. Vamos ouvi-los todos e vamos tomar a nossa decisão. A imprensa do DF também veio acompanhar de perto o debate. Alberto Fraga, do DEM, e Júlio Miragaia, do PT, destacaram a importância do debate para a consolidação da democracia. Muito importante o debate, né? Que a gente conhece as ideias, cada um apresenta o seu plano de governo e aí a população é que vai avaliar, é ela que vai dizer quem estava falando a verdade, quem não estava. A gente tem vivido alguns momentos de retrocesso, né, nesse convívio democrático e o processo eleitoral ele é sempre uma alternativa bem-vinda. Fátima Souza, do PSOL, comemorou a oportunidade de levar ao público de casa as propostas do governo. Para que eles possam entender o que nós vamos fazer quando o governo formos, de forma honesta, consciente. É um programa eficaz, é um programa que tem efetividade, que vai poder funcionar dentro dos recursos que essa cidade tem. Rogério Rosso, do PSD, lembrou da crise política enfrentada pelo país nos últimos anos e afirmou que essa pode ser a oportunidade de começar a mudar essa história. Que todos nós possamos debater soluções, principalmente na área de saúde, segurança, educação, geração de emprego. Então, a minha expectativa é muito boa para que a gente possa construir um novo Distrito Federal. Exatamente às 10 horas da noite, o mediador Rodrigo Orengo deu início ao primeiro debate da TV aberta entre os candidatos ao cargo de governador do Distrito Federal. Muito boa noite. O Grupo Bandeirantes de Comunicação segue a tradição que vem desde a eleição presidencial de 89, que transmite o primeiro debate em TV aberta e rádio entre os candidatos ao governo do Distrito Federal neste ano. Depois de mais de 2 horas de debate, os candidatos aprovaram o primeiro encontro entre eles. Ibanez Rocha, do MDB, destacou o teor das discussões e garantiu que a população foi a maior beneficiada. Acho que os principais temas, saúde, segurança, educação, mobilidade e outros temas também de interesse do eleitor foram colocados no debate, muito bem conduzido, sem dúvida nenhuma, com um tempo de pergunta e resposta que atende a todos aqueles que estão preparados para governar o Distrito Federal. Já o atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Hollenberg, celebrou o pontapé inicial nessa corrida para saber quem vai assumir o Palácio do Buriti. Quero parabenizar a TV Bandeirantes de estar realizando esse debate, uma oportunidade da população conhecer melhor os candidatos, conhecer melhor as propostas dos candidatos e, com isso,
ter melhores condições de escolher nessa festa da democracia que é a eleição. Eliana Pedrosa, do PROS, aprovou o que chamou de teste para os políticos. Foi muito importante para que nós possamos cada vez mais mostrar as nossas propostas com clareza, com objetividade e motivando as pessoas, porque é através da política que a gente resolve a vida da gente. Agora você vai ficar com os melhores momentos do debate e os temas mais discutidos. Segurança pública, garantia de moradia e saúde entraram no centro da discussão. Além disso, o atual governador da capital, Rodrigo Hollenberg, foi o alvo de todos os outros candidatos que questionaram a gestão dos últimos anos. Minutos antes de começar o debate, os 7 candidatos ao governo do Distrito Federal ocuparam os púlpitos no estúdio da TV Band. Já no primeiro bloco, os participantes responderam a uma pergunta feita pelos leitores do jornal Metro. O questionamento lido pelo jornalista e comentarista da Band, Cláudio Humberto, era sobre o Centro Administrativo de Taguatinga. A alternativa de transformar o local em uma faculdade pública foi apresentada por quase todos os candidatos. Queremos ampliar outros cursos na área de saúde, como de nutrição, de fisioterapia e também muitos cursos profissionalizantes. Depois de sanar esses problemas que realmente existem, a única forma para nós, a gente entende que tem que fazer, transformar aquilo ali numa universidade pública do Distrito Federal. Existe um imbróglio jurídico e eu, como advogado experiente, certamente vou saber resolver esse imbróglio jurídico e vamos transformar ele numa grande universidade que vai servir toda a comunidade. O que a gente puder transferir para lá, vamos certamente economizar, e também essa ideia de fazermos a faculdade pública do Distrito Federal, não só ali, mas também em todas as cidades, dentro das escolas, é uma excelente ideia e vamos cumprir. O governo deveria ter sido muito mais forte de acelerar esse processo, que infelizmente não acelerou. E com isso nós também vamos fazer uma universidade. Descentralizar as atividades para as regiões administrativas, para as cidades, é uma necessidade do Distrito Federal. Não sendo possível esse processo, a gente tem que pensar em alternativas, por exemplo, que foi colocado aqui, de constituirmos a Universidade Pública do Distrito Federal como opção às vagas que a UNB já não atende. No entanto, o cientista político Márcio Coimbra afirma que essa não seria a melhor solução para o centro administrativo, já que a criação de uma faculdade pública geraria mais custos ao governo. A maioria das soluções, como nós vemos, geralmente leva a aumento de despesa. E esse aumento de despesa, a gente sabe que com a situação fiscal que nós temos no país, é muito preocupante. Só o atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Hollenberg, não apresentou propostas e afirmou que o centro administrativo é um caso que está na justiça. O centro administrativo se transformou no caso de polícia. Nós temos uma investigação da Lava Jato, que envolve políticos importantes da cidade. Nós temos que primeiro resolver essa questão jurídica, essa questão legal, para em seguida buscar uma solução para aquele espaço. A partir do segundo bloco, os candidatos puderam fazer perguntas diretas aos concorrentes. A gestão de Rodrigo Hollenberg entrou na mira de pelo menos 2 políticos, Alberto Fraga, do DEM, e Ibanez Rocha, do MDB. A segurança do Distrito Federal e a liberação da orla do Lago Paranoá foram colocados na berlinda. Nós entendemos que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Não tem cidadãos de primeira e segunda categoria. Qual a sua proposta para a orla do lago? É o que você não teve a capacidade de fazer, que era pegar os 11 pontos que a população frequenta e dar uma estrutura, uma infraestrutura, como em alguns locais você fez. Agora, mexer com a moradia do cidadão que está lá há mais de 20 anos, é um socialismo barato que você fez, é você mexer com a segurança pública das pessoas que moram lá e hoje estão sendo amedrontadas pelos marginais que estão invadindo as casas das pessoas que moram ali na orla. Na verdade, nós demos um salto civilizatório, democratizando a orla do lago, tornando Brasília uma cidade mais democrática. Mas eu me lembro muito da sua indignação, me lembro de um discurso que o senhor fez na Câmara dos Deputados, dizendo que não tinha mais lugar para você soltar o seu cachorro. Ou seja, você está preocupado com o seu cachorro. Eu estou preocupado, Fraga, em garantir que as pessoas no Distrito Federal tenham direitos iguais. Você tinha que cumprir lá o PRAD, que é um plano de recuperação da área degradada.
Você não fez nada disso, você simplesmente mandou passar o trator. Eles passaram a registrar somente aquilo que são crimes violentos. E para que se dê um exemplo muito claro à sociedade, se alguém invadisse essa sala e matasse todos nós, seria registrado só um crime. Então isso é disfarçar os números, isso é não atender a sociedade. 45 segundos para a tréplica. O candidato está faltando com a verdade ou está muito mal informado. E Brasília tem a maior transparência do Brasil nesses indicadores. A segurança das mulheres também foi pauta no debate. Eliana Pedrosa defendeu a ampliação das delegacias de atendimento à mulher. Dentro da nossa proposta de governo é criar mais 2 delegacias da mulher, uma no eixo sul e uma no eixo oeste, porque hoje nós só temos uma única delegacia da mulher e isso nos incomoda muito. Já no terceiro bloco, Fátima Souza colocou em pauta a corrupção. Ao questionar Alberto Fraga sobre a gestão dele à frente da Secretaria de Transporte durante o governo Arruda, a candidata do PSOL defendeu mecanismos para combater essas práticas no governo. Nós vamos tirar da lei que está na lei orgânica do DF há mais de 25 anos o Conselho Comunitário das Regiões de Saúde, das regiões administrativas. E por isso, nós vamos fazer com que todos os conselhos das políticas públicas dessa cidade, em especial dos transportes, eles sejam fiscalizados. Os candidatos Rogério Rosso e Eliana Pedrosa aproveitaram o debate para falar dos problemas da saúde. O modelo do Instituto Hospital de Base foi questionado pelos concorrentes. O Instituto Hospital de Base, hoje, é um modelo que está sendo muito questionado e o que nós pretendemos no nosso governo é voltar a um outro formato, que é o formato da Fundação Hospitalar. Logo nos primeiros dias do meu governo, eu vou praticamente mudar o gabinete do governador para os hospitais nos primeiros 6 meses. Não vou usar o Buriti, muito menos Águas Claras. Por quê? Porque precisa da presença do governo do Distrito Federal, não só da Secretaria de Saúde. Precisamos fazer uma guerra para que a gente possa voltar a dar um serviço público de dignidade, de saúde para a população. A situação dos equipamentos culturais do Distrito Federal foi o tema de um embate travado entre Rodrigo Hollenberg e Ibanez Rocha. A cultura do Distrito Federal está abandonada. Eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, inclusive da Secretaria de Cultura, e está muito claro que o que o senhor fez ainda não bastou. Nós temos aqui no centro da cidade o maior teatro, que está lá aguardando a reforma para ser devolvido à população. 45 segundos para a réplica. Eu estou impressionado com a desinformação do candidato Ibanez. O nosso governo fez os maiores editais de regionalização, aliás, criou a regionalização, garantindo o dinheiro direto nas diversas cidades de Brasília. Está fazendo a recuperação dos espaços culturais, mas eu quero aqui assumir um compromisso para o próximo governo, um governo comprometido com a cultura. Nós vamos recuperar o Teatro Nacional. Propostas para melhorias no transporte público do DF foram apresentadas por Eliana Pedrosa e Fátima Souza. Nós vamos fazer com que os corredores de ônibus sejam utilizados apenas nos horários de pico, e liberando o trânsito para todos os veículos nos demais horários. Nós também vamos reduzir os pardais em mais de 50%, porque hoje nós temos uma máfia dos pardais. É fazermos com que a gente defina um programa integrado dos meios de transporte dessa cidade, que passa desde os ciclistas, passa pela ampliação das vias, onde as pessoas possam transitar livremente e com segurança. O candidato do PT defendeu investimentos em habitação popular. Houve um desaquecimento muito profundo do Minha Casa Minha Vida, praticamente ele foi desarticulado, né? E aqui no Distrito Federal isso está sendo refletido, né? E nós temos que reverter essa situação e implantar um programa que possa efetivamente oferecer habitação popular ao povo. O quarto bloco do debate foi fechado com propostas relacionadas à educação. A primeira ação do meu governo será um decreto que todos os órgãos do Distrito Federal trabalhem integrados à educação, que a Secretaria de Trabalho, no nosso ensino médio, vai dar esses cursos profissionalizantes
dentro das escolas. Ao todo, 7 candidatos tiveram 2 horas para falar de programa de governo. Para o cientista político, eles avaliaram os problemas do Distrito Federal, mas não apresentaram propostas de mudança. Nós vemos aqui, durante todo o debate, é muito diagnóstico e pouca solução de política pública. Quando a gente vê pouca solução de política pública, é o que mais nos preocupa. E é sobre a repercussão desse debate o comentário de hoje de Cláudio Humberto. Olha, o debate da Band desta quinta-feira foi um sucesso e marcou o início da campanha eleitoral de 2018, que vai apontar o futuro governador do Distrito Federal. Alguns candidatos aproveitaram a chance e apresentaram propostas para melhorar a vida dos cidadãos de Brasília. Outros optaram pela cascata, pela mentira, pelas promessas, até irresponsáveis em alguns casos. Mas, felizmente, os tempos são outros e o telespectador sabe discernir, sabe separar demagogia de compromisso sério. Por isso, teve candidato achando que arrasou, só que não. O formato adotado pela Band foi uma das razões do sucesso, com os candidatos fazendo perguntas uns aos outros e estimulando, assim, a troca de ideias e também a oportunidade de mostrar quem, afinal, tem equilíbrio, sensatez e está preparado para a dificílima missão-tarefa de governar Brasília. Sexta-feira é dia de diversão. Hoje as cortesias são para as peças Fantásticos e Pinóquio no Teatro do Brasília Shopping e ainda para o Catarina Fest no Parque da Cidade. Quer ganhar um par de ingressos? Então ligue nos telefones 3325-1537 e 3325-7598. O resultado você confere ainda nessa edição do Band Cidade. E já imaginou dar de cara com uma onça? Só de pensar já me deu medo, viu? Mas, em registro raro, 2 onças pardas foram flagradas em menos de um mês no Parque Nacional de Brasília. As imagens dos animais foram feitas por meio de câmeras fotográficas instaladas em pontos estratégicos. Foi nos arredores dessa trilha, que fica no Parque Nacional de Brasília, a cerca de 13 quilômetros do centro da capital, que a passagem dos felinos foi registrada. A primeira a ser vista foi essa onça fêmea. A estimativa é que o animal tenha menos de um ano. Depois, as câmeras flagraram a presença de um macho, já na fase adulta. As aparições são consideradas raras e aconteceram em menos de um mês. É uma espécie que tem uma área de vida grande, então os encontros são raros. Então as pessoas que viram, que ouviram, que souberam, tiveram sorte de encontrar. E a gente fica feliz que ela esteja por aqui, que significa que a conservação, que a finalidade da unidade de conservação está sendo cumprida, que o ambiente está em boa qualidade, que tem presa para essas onças, essa população de onças que habita aqui o parque. A onça parda não oferece nenhum perigo para seres humanos. Caso alguém dê de cara com elas por aí, a orientação é que as pessoas ajam naturalmente. Não é habitual a gente ter ataques de onça parda a seres humanos. Nós não fazemos parte da sua dieta, E então é para os visitantes ficarem tranquilos, curtirem a trilha. Caso se sintam desconfortáveis, podem conversar um pouquinho mais alto, cantar uma música, emitir sons, que isso por si só já afugenta a fauna. E olha, um convênio entre a PM e o STJ gera polêmica. Pelo acordo, policiais seriam cedidos para a segurança pessoal dos ministros do tribunal. As informações com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você também. Acordo já publicado no Diário Oficial, assinado aí pelo governador, também pela presidência do STJ e o Comando Geral da Polícia Militar. Ele tem duração de 1 ano, pode ser prorrogado, não envolve repasse de dinheiro. O distrital Chico Vigilante ele entrou com um projeto de decreto legislativo na tentativa de sustar esse convênio. Para o especialista em segurança Renato Lima, é legítimo falar em proteção de autoridades, mas sem prejudicar a população. E para ele, o STJ, por exemplo, poderia pagar e repassar o dinheiro para a PM pela cessão aí desses policiais. Agora, a gente lembra que em nota, o STJ enviou aqui uma nota dizendo que existe uma resolução do Conselho
Nacional de Justiça e que essa medida está amparada em lei. Também uma nota da Polícia Militar diz que eles estão fazendo esse convênio, que é uma forma de estreitar relações com o tribunal. Juliana. Tá certo. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Bom fim de semana. E atenção, mamães e papais. O dia D de vacinação contra a poliomielite e sarampo será amanhã, viu? Em todo o país, os postos de saúde vão estar de portas abertas para receber crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos. A campanha vai até o dia 31 de agosto e a meta do governo federal é imunizar mais de 11 milhões de crianças em todo o país e atingir 95% de cobertura vacinal. E como está o trânsito neste momento? Vamos ver pelas câmeras do Sistema de Monitoramento Remoto do DR como é que está a volta para casa nessa sexta-feira. Primeiro a gente vai lá para a saída norte, perto do Balão do Colorado. Movimento normal, os carros estão andando aparentemente na velocidade da pista. No viaduto que tem em cima tem um pouco mais de lentidão. Agora a gente vai para EPTG, ali perto da entrada de Vicente Pires, EPTG bem engarrafada nesse momento, a entrada de Vicente Pires, ali aquela marginal, está bem engarrafado, o trânsito está bem lento por lá, bastante paciência, viu? Agora a gente vai para a Ponte JK, ali já na altura da subida para os condomínios do Jardim Botânico, também o trânsito está bem lento, quase parando por lá, também bastante paciência para os motoristas que estão ali. E por fim, vamos para EPNB, ver como é que está ali, sentido Riacho Fundo. EPNB também com um pouquinho de lentidão, mas pelo menos os carros estão andando sentido Riacho Fundo, ali Recanto das Emas. Então, paciência para voltar para casa nessa sexta, viu? E nesse domingo, dia 19 de agosto, é celebrado o Dia Mundial da Fotografia. Por isso, o Grupo Lente Cultural Coletivo Fotográfico promoveu uma caminhada urbana que levou uma exposição de imagens para a Praça Central do Setor Comercial Sul. Veja só. Instrumento de memória de longas datas ou caminho certo para conquistar seguidores e curtidas nas redes sociais. A fotografia comemora 179 anos e, para celebrar esta data, o Grupo Lente Cultural Coletivo Fotográfico, responsável pelas comemorações do mês da fotografia este ano no Distrito Federal, promoveu a 2ª edição do Walking Gallery, uma exposição individual itinerante. Uma proposta de tirar a fotografia, as artes das galerias e trazer para o meio do público, né? Nós estamos aqui no setor comercial, numa ocupação do setor comercial sul com a arte, com a fotografia. E uma forma de trazer para pessoas que nem sempre conseguem ir a uma galeria, a um museu, então é uma forma de trazer para essas pessoas a fotografia. A caminhada aconteceu nas praças do setor comercial sul. Após o tour, foi inaugurado um mural fotográfico na Praça Central, que será mantido até o fim do mês. E atenção, você, morador de Sobradinho, que precisa tirar o documento de identificação. O ônibus da Polícia Civil estará amanhã em Sobradinho 2, na quadra 17, das 8 da manhã à 1 da tarde, para quem quiser tirar a primeira e segunda via do documento. Mais informações no site pcdf.df.gov.br. A seguir, morre mulher que foi esfaqueada pelo próprio filho em Vicente Pires. E vamos ver agora como está o trânsito perto da Ponte JK, continua bem engarrafado por lá. A gente volta já já.